Olá a todos e a todas, meu nome é Charles Marques de Souza Silva, eu sou aluno do curso de Letras da Faculdade de Letras da UFMG e hoje eu vou falar um pouco sobre o direito à educação e à gestão escolar no Brasil. Conforme é possível observar no artigo escrito por Carlos Roberto Jamil Coury, a educação é, ao mesmo tempo, um direito e um dever. Segundo ele, tanto quanto um direito, a educação é definida em nosso ordenamento jurídico como dever, direito do cidadão e dever do Estado. Ou seja, a educação e o direito à educação é a base fundamental para o exercício da cidadania de todos os indivíduos que compõem a sociedade brasileira e é indispensável para a participação de cada um desses indivíduos em qualquer atividade social, tanto a nível da comunidade quanto a nível da cidade, estado ou da nação, inclusive globalmente. Então, é a base fundamental para o exercício da cidadania e participação social de todos e todas na vida social. De acordo com a Constituição de 1988, portanto, conforme ressaltado por Carlos Roberto Jamil Coury, o artigo 205 de nossa Constituição Federal é claro: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. E com base nisso, existem alguns princípios que norteiam o direito à educação no Brasil e, portanto, e esses princípios são a igualdade, ou seja, a diminuição ao máximo possível do acesso à educação no Brasil, uma vez que que o nosso país, o Brasil, é de tradição bastante elitista, então é imprescindível que o acesso à educação seja oferecido de maneira a diminuir as desigualdades sociais, socioeconômicas. É essencial priorizar no acesso à educação a pluralidade, ou seja, a pluralidade de ideias, a coexistência tanto é permitido, né, de acordo com a Constituição do Brasil, é permitido tanto a educação privada, o exercício a presença, né, de instituições privadas quanto públicas. E, conforme relatado por Carlos Roberto Jamil Coury, o pressuposto desse direito ao conhecimento é a igualdade. Essa igualdade pretende que todos os membros da sociedade brasileira tenham iguais condições de acesso aos bens trazidos pelo conhecimento. Conhecimento esse que é patrimônio mundial da humanidade. E nesse contexto, qual que é o papel do gestor educacional para garantir o direito ao acesso à educação no Brasil? Primeiro, o papel do gestor educacional é, primeiramente, de garantir o acesso, uma vez que é um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. Então, o gestor educacional é o representante e é quem vai garantir, é o representante do Estado e, portanto, é quem vai garantir o acesso de todos a essa educação. E ele tem de buscar, dentro das suas atribuições, garantir a permanência desses estudantes também dentro das instituições. E, por último, garantir, mas não menos importante, garantir a qualidade desse ensino, que nunca deve ser oferecer privilégios de ensino para uns e não oferecer privilégios para outros. Então, deve ser o acesso a essa educação deve ser priorizar a igualdade, mas também a forma como é oferecido esse ensino, o contexto e o ensinamento também deve ser de qualidade e oferecido igualmente para todos. Conforme o autor, a gente pode ressaltar também o solo do ato pedagógico enquanto espaço da relação ensino-aprendizagem é o ambiente institucional da unidade escolar.
A gestão do projeto pedagógico é tarefa coletiva do corpo docente, ou seja, dos professores e educadores, e liderado pelo gestor educacional. Ou seja, no contexto brasileiro de gestão democrática, em todos os âmbitos, incluindo o da educação, é necessário que haja, uma vez que o ensino é institucionalmente democrático, então deve haver a participação de todos, tanto da comunidade escolar quanto de todos os funcionários e participantes dentro das instituições de educação, bem como a participação nas decisões deve haver participação dos educadores também. E quem vai liderar essa gestão democrática com participação de todos é o gestor educacional. Ele vai garantir esse exercício democrático da liderança e do oferecimento desse ensino, da qualidade, da igualdade, da pluralidade, da diversidade, e também ele vai garantir que todas as decisões tomadas sejam iguais para todos, seja liderada por ele e tenha democracia nas decisões e sejam transparentes também para toda a comunidade escolar e com participação de todos, para que seja priorizada o oferecimento da igualdade do ensino que priorize a igualdade para todos. Os que têm acesso, na verdade todos precisam ter acesso a essa educação, e ela deve priorizar a igualdade para todos e todas. Portanto, o autor ressalta também que a gestão democrática da educação é, ao mesmo tempo, por injunção da nossa Constituição, ou seja, de acordo com o artigo 37 da Constituição brasileira, a educação, a gestão democrática e, portanto, para que haja a garantia desse direito à educação, ela deve ser transparente, baseada na impessoalidade, ou seja, ela deve ser neutra, deve ter a liderança do gestor educacional e trabalho coletivo entre o gestor educacional, os educadores, professores, funcionários das instituições de ensino e da comunidade escolar. A participação de todos para que os objetivos seja a nível de cidade, estado ou nação, os objetivos da educação sejam atingidos da melhor forma possível, que priorize a igualdade, a pluralidade de ideias e a diversidade de costumes, crenças e culturas daquela comunidade educacional, bem como deve priorizar o trabalho coletivo, a representatividade e a competência. Portanto, o direito à educação deve se basear em todos esses princípios, para que haja a garantia do acesso, da igualdade de todos os cidadãos brasileiros, para que haja a permanência desses estudantes nas instituições de ensino e que para que o ensino seja de qualidade. Então, o direito à educação no Brasil é baseado na Constituição Federal e deve ser garantido, direito incondicional do cidadão e da cidadã brasileira, e deve ser garantido pelo Estado. E um desses membros do Estado que pode garantir esse acesso, permanência e a qualidade do ensino é o gestor educacional. E é isso que eu queria falar por hoje. Eu agradeço e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Era basicamente isso que eu gostaria de falar sobre o trabalho de Carlos Alberto Jamil Coury sobre o direito à educação e a gestão escolar.